Olá, internautas do Portal Webterra. Estamos aqui com o Nilcinho, presidente da Amans, em mais um Webterra Podcast, que vai contar um pouquinho da sua vida, da sua história e, claro, a inserção na política. E falar como é liderar a Amans, uma instituição tão importante no cenário dos nossos mineiros. Nilcinho, seja bem-vindo ao Webterra Podcast. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço e parabenizar você pela grande estrutura aqui no Webterra. E falar de Padre Carvalho é muito bom. Eu sou prefeito de 4 mandatos. Pouca história, né? 4 mandatos. 4 mandatos. E peguei uma cidade que não tinha nada. Minha cidade, quando eu assumi o município, só para você ter uma ideia, só tinha lixo e buraco. E agora, com 4 mandatos, eu deixei minha cidade pronta. Toda a calçada 100%. Investi muito na área da saúde, na área da educação. Quando eu assumi o município, pra você ter uma ideia como que era a minha cidade, na área da segurança tinha um policial, nem um carro para andar tinha. A hora do dia de pegar a chave da prefeitura, não tinha um carrinho de mão. Hoje não, hoje nós temos, equipamos toda a prefeitura, calçamos a cidade toda, zona rural, as estradas toda cascalhada, temos hoje muito carro, caminhão. Não, tem estrutura para trabalhar, né? Temos estrutura. E mais importante é a felicidade do povo, né? Sim, sim. Hoje você vê o nosso povo feliz, porque a gente administra com muita seriedade. E aí as coisas vão acontecendo, né? Não, com certeza. E eu sou testemunha, já nos encontramos muitas vezes em Brasília, você corre atrás de recursos, visitando os ministérios, fazendo aquilo que as pessoas têm dificuldade de ir lá buscar, correr atrás, que leva muito não, mas também traz o sim, né? E o sim traz recursos, né, Nilcinho? E prefeito que fica só dentro da cidade, não vai atrás, é complicado, porque os recursos estão em Belo Horizonte e Brasília. Então a gente tem que ir abrir as portas e, resumindo a conversa, tem que ir com pilhas na mão O envelope dos ofícios, nada. para trazer algum recurso. E aí, graças a Deus, muito difícil ir em Brasília que a gente não consegue alguma coisa. Mas conta um pouquinho, assim, como surgiu para você entrar na política? Tem história, o Nilcinho tem história antes de ser prefeito. Para entrar na política é justamente isso. A gente tem, se perguntar, uma criança, você pega uma criança de 7 anos de idade, pergunta, meu filho, você gostaria de ser o prefeito da sua cidade? Ele vai te responder na hora, gostaria. E a minha cidade, a gente viu, era muito mal administrada. E aquilo ali você deixa você indignado, você fala, não, tem que entrar. Porque se você não entrar, a política não foi feita para gente mole. A política foi feita para gente. Resistência, resiliência. Tem que ter coragem. Aí foi o que aconteceu. Aí eu entrei em Padre Carvalho como prefeito para trabalhar. E trabalho muito. Eu e minha família. A gente lá não é só eu. Minha família também é muito dedicada. Gosta de Padre Carvalho. Então, o que a gente puder fazer para aquele povo, ainda é pouco, porque o povo também é muito bom. Se dá você 4 mandatos, você sabe que não é para qualquer um, né? Não. Tem que ter avaliação positiva, né, para se eleger. Até uma pergunta, curiosidade minha, que todo mundo fala assim, que as prefeituras pós-pandemia tá tudo cheio de dinheiro, que tem muito recurso. Isso é verdade, prefeito? Isso aí é realmente, assim, ter uma condição melhor hoje? Esse quadro que foi um momento de muita dificuldade, né, a pandemia, fechar, dificultar, claro, para acabar dessas particularidades, que é quanto ao comércio, quanto à forma que funcionou. Mas hoje os municípios estão mais tranquilos para administrar do que antigamente, ou não? Hoje está mais difícil. Na época de Bolsonaro, principalmente na área da saúde, não faltou recurso para nenhum município. Agora hoje já está faltando recurso. Já começou a fechar a torneira? Já fechou. Hoje, você tem uma ideia, uma cidade 0,6 igual a minha, está dando uma diferença de mais de 200, 300 mil reais por mês. Não é mesmo? Aí quando você soma 12 meses no ano, a 200 mil, dá 2 milhões e 400 por ano. Impacta muito. Aí você não pode fazer bobeira nenhuma, e não pode, você fica sem condição de fazer algum investimento. Então, todos os prefeitos... Mas isso já com o novo censo ou não? Com o novo agora. Mas o censo aí... Eu estou usando esse dado, né? Que o 0,6 não diminuiu nada sobre o censo. Sim.
Agora, na verdade, é a política do governo, que quando muda de governo também fica ali um tempo para se encaixar, né? Agora, eu acredito que o governo, isso aí vai ser corrigido, vai chegar no ponto certo, porque do jeito que está indo, está complicado. Todos os prefeitos têm dificuldade, porque está faltando recurso. E essa demanda com certeza vai chegar em você por ser um representante da MAS, uma entidade importante, que representa esses municípios da área mineira do Sudene, e a demanda que chega maior lá, qual que é? A da saúde, que todo mundo assim tem demanda, né? Cidade é demanda infinita, nunca vai acabar, né? As necessidades da população. As cidades, hoje é unanimidade, que na verdade são muitas de endereço, mas as demandas são as mesmas, que é a saúde. No geral, prioridade, e é o cargo-chefe de todos os prefeitos, é a saúde, porque você não vai deixar ali uma pessoa amíngua no seu município, passar uma necessidade ali precisando de um exame, precisando de uma especialidade, e você deixar ele doente. Então você tem que fazer o possível para atender. E aí, hoje, todos os prefeitos estão no mesmo problema, reclamando porque os recursos diminuiu. Agora, a gente tem que aplicar 15% na saúde, 25% na educação. Mas a demanda é tão grande que quase todos os prefeitos aplicam muito mais de 15%. Varia aí de 15% a 25%, vira o contrário. Então, a demanda é grande e na cidade pequena, a gente está na ponta. Todo problema do cidadão daquela cidade chega na mão do prefeito e da prefeitura. A prefeitura é o arrimo da cidade, né? É o que gera mais emprego, é que entrega o serviço. Ali é hora de dia, de noite, tudo quanto é o problema que tem que ir na prefeitura. Vai ali, procura um vereador, procura ali o prefeito, procura ali a ação social, enfim, gira em torno das cidades em cima da prefeitura. Porque a gente vê nas cidades pequenas, o emprego e renda é pouco. Você vê que nem todas as cidades têm aí, hoje todo mundo reclama, todo mundo é sobre emprego. E quer trabalhar, as pessoas querem trabalhar na prefeitura. Você chega ali, às vezes a pessoa tem que arrumar um serviço para mim. Aí vira aquele pedido. Não tem como atender todo mundo. Não tem como. Então você fica numa dificuldade grande e as pessoas também ficam reféns por causa disso, porque não tem condição financeira. Então tem que socorrer mesmo em cima da prefeitura. E os prefeitos, igual se a pessoa ganhou na cidade, ele não pode correr desse problema. Sim. Tem que estar junto com o povo para resolver. Igual você vê aí hoje, uma safra boa de prefeito. A gente vê todos os prefeitos aqui do Norte de Minas, está indo muito bem. Os que vai para a reeleição, está automaticamente garantido sua reeleição. Então, os que estão saindo, tem a chance muito grande de fazer seu sucessor. Então, significa o trabalho também dos prefeitos, né? Então, os prefeitos, eles trabalham muito e também quando tem alguma dificuldade, alguma coisa, a gente lá na MANS, a gente dá o suporte do que pode também, ajudar, orientar. Esse intercâmbio, talvez, que a MANS proporciona também, facilita, né? Facilita. Boas práticas de um município, levar para outro, essa relação entre eles. E, às vezes, ali, uma orientação que a gente dá já ajuda. Que, às vezes, a pessoa ali está fazendo uma coisa que, às vezes, corresponde à altura do povo. Então, a gente, geralmente, vai nisso aqui, que as coisas estão dando certo, tá na cidade tal, isso aqui deu certo. E aí as coisas vão encaixando. Então, o prefeito ele já vive com muita boa intenção, porque ali ele está lidando ali com a sua comunidade, tá, com a sua cidade. Eu não conheço nenhum prefeito que tem má intenção. Então, hoje as coisas estão acontecendo melhor por causa disso. Tá bacana. Vou fazer duas análises aqui. Eu queria ouvir a opinião de você, como prefeito, claro, e também como representante da MANS. Analisar tanto o governo estadual quanto o governo federal. E você avalia desse segundo mandato, desse início do segundo mandato aí do governador Zema, né? Algumas mudanças já. Mas assim, é o momento de avaliar, teve um mandato inteiro para avaliar se se justificou colocar a casa em dia, colocar as contas em dia, organizar o Estado. Mas
tem um momento, tem que ter um start, né, de ações efetivas pro município, pro estado. Igual o Zema, ele levou uma vantagem muito grande, porque o outro governador, o Pimentel, foi um governador muito ruim. Ele não pagou em dias os prefeitos, as cidades, e é tanto que perdeu as eleições por causa disso. Deixou um déficit muito grande. Só para você ter uma ideia, nas cidades de Minas Gerais, as 853 cidades, chegou um débito de quase 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. E aí, Zema entrou, negociou a dívida e pagou. Só que Já quitou essa dívida. já quitou. Só que, na verdade, isso não quer dizer nada, né? Porque a obrigação de quem está lá é pagar. Assume a conta. Assume o cara e assume a conta. Assume o cargo, assume a conta. Por exemplo, eu na minha cidade, quando eu entrei, eu peguei uma dívida de 3 milhões de reais. Eu ficar chorando lá que tem Fulano, dívida, que ciclano, tem ciclano. Minha obrigação é trabalhar e pagar. Porque esse negócio da pessoa falar assim, eu pago... Não, a obrigação, isso aí não é negócio de ficar contando vitória também, não. Porque a obrigação das pessoas é estar correto, andar certo com as coisas. E aí... pegou essa dívida no mandato passado, reclamou muito por causa que estava pagando dívida, mas agora já passou 6 meses, né? E a gente está vendo as coisas muito lentas. A gente está vendo, eu estou lá reunindo sempre com os prefeitos, e os prefeitos já estão falando comigo lá. A Nilce, nós temos que conversar com o Zema para ver o que está acontecendo. Os parlamentares também estão reclamando. Então a gente já está mostrando, estamos já organizando lá uma agenda para a gente conversar e ver o que está acontecendo, porque tudo, igual nós falamos, tudo cai na mão do prefeito. E a gente tem que analisar também, os governantes, eles têm que analisar uma coisa, que o ano que vem é um ano político. É um ano curto prazo. Aí vamos supor, o governador... As pessoas entenderam, Luciano, a legislação proíbe muita coisa, né? Proíbe muita coisa. Então, quando chega julho do ano que vem, já não pode fazer nada. E algumas coisas, outubro desse ano, já é um ano antes da eleição, então já fica muita coisa travada. Então a gente tem que sentar, nós precisamos de ajuda com o máximo de urgência, porque senão depois você não tem condições nem de executar Sim. o que vai ser liberado. Temos aí o BDMG, liberou o empréstimo para quase todas as cidades. Isso aí vai ser vai salvar muitas cidades, muitos prefeitos. Acessível. E com a carência, né? Então já vai ajudar. Mas o prazo é curto. Hoje, o período eleitoral começa com um ano antes, né? Então, como for agora dia 3 de outubro, já entra no período eleitoral. Então, a gente precisa que o governo libera mais as coisas para os prefeitos. Porque os prefeitos estão em dificuldade e o ano que vem começa uma eleição que dá o reflexo do que você faz no município. A gente vive do que faz na cidade. Que você não tem argumento. Vamos supor, você promete que vai fazer alguma coisa. E aí a verba vem do governo federal e do governo estadual. Aí não sai. Não chegou o dinheiro, não sai a demanda. Não sai, resolve o que não sai a demanda. Então o que acontece? Aí a pessoa fala, não, o ano que vem eu vou fazer. Prefeito, você falou que ia fazer no passado. E a memória do povo é danada. Não esquece. E além disso, tem um... E o governador tem que saber disso, ele sabe disso. Hein? Porque é um homem que tem 2 mandatos de governo e é uma pessoa muito boa também, é uma pessoa que, sério, é uma pessoa que sempre que fala garante, mas infelizmente é o que a gente está falando. Já chegou bem ano. Até agora eu não vi nada esse ano ainda não. Então, a não ser esse do BDMG. Então nós precisamos sentar, os prefeitos já estão, como se diz, já instigando lá o sistema da AMANS para a gente se organizar, para conversar com o governador para liberar alguma coisa. É uma demanda que ele tem que resolver, até porque hoje ele se coloca como possível candidato à presidência, né? Pensando na boa relação com os prefeitos, na boa relação com o Estado, de sair realmente, caso ele saia, né, nessa candidatura, e sair forte de Minas Gerais, essa relação com os prefeitos é fundamental. O pessoal fala, né? Isso é um ditado antigo, que todo mundo fala que quem entra na política
não sai, né? Só tem uma porta, só tem a porta de entrada. Ele tem uma chance aí de ser candidato, igual você disse, mas está muito longe ainda para tomar essa decisão. Mas acontece o seguinte, a gente tem que mostrar trabalho. Todo político, ele para ser bem sucedido, ele tem que mostrar trabalho e grupo. Se você não trabalhou, você perde o seu grupo. Então, para manter o seu grupo, você tem que mostrar trabalho. Tá, com certeza. E ele até provou isso também nas eleições passadas, que no momento lá do segundo turno, mobilizou, articulou, fez grandes reuniões com todos os prefeitos. Isso mostrou uma relação forte com os prefeitos, né? Mas agora não pode deixar na mão, né? Depois que passou, deixar nesse momento de dificuldade nas prefeituras, um momento tão importante que a estruturação, como você falou, das eleições, das sucessões, é importante esse suporte. Porque igual a gente fala, porque o tempo passa muito rápido, né? As coisas passam assim, muito rápido. É tanto que quando um prefeito, um governo entra, ele tem que já fazer sua programação de trabalho, e senão ele é atropelado por ele mesmo, porque o serviço de prefeitura e de governo já é lento. Automático ele já é lento. Vamos supor, você consegue uma verba. Ali você tem ali 60 dias no mínimo para você fazer uma licitação. Você já perde ali 60 no mínimo. Então tem alguma coisa que às vezes você demora até 6 meses para você fazer uma licitação. Aí o período eleitoral está chegando. Sim. Aí se você dá bobeira, você fica com o dinheiro no caixa, sem condição nem de Ele pode ser punido, né? nem de licitar. Pelo tribunal, se não gastar o dinheiro. Então é uma coisa que tem que... Não é fácil, não. É desafiante isso. Tem que analisar direitinho, porque fidelidade todo mundo tem. Os prefeitos têm fidelidade, mas assim, se sair o recurso. Claro. Porque o recurso vem do governo federal e do governo estadual. A gente sabe que, igual, por exemplo, o governo federal. Já vou entrar no governo federal, então logo. Já, bom que você já entra e já avalia também. Você vê o governo federal, tá do mesmo jeito. Até agora não fez quase nada. A gente tá vendo aí, tá na estruturação, mas o governo federal ainda tem uma desculpa. Início de mandato, Que é início de mandato, o Brasil é muito grande, é muita coisa para fazer. Eu acredito que está estruturando nesse sentido para começar os trabalhos. Mas o governo Zema já é diferente. O governo Zema era ele que era o governo. Então já estava estruturado. Já tinha sua programação de trabalho. Então já era para a gente... Aí as pautas importantes que ele tinha, na teoria, travadas, estão todas sendo resolvidas. Isso aí. As votações, o dever das várias votações, então assim, estão acontecendo. Então não tem nada parado. Então depende mesmo de fazer a máquina rodar. Você viu, hoje ele não tem dificuldade na Câmara, né? Que os deputados estavam junto com ele para tudo. E é igual a gente fala, a estruturação dele ele já está mais na frente. Agora o governo federal ainda tem esse quê, que eu também acredito. Igual lá, por exemplo, nós lá na Mans, nós não temos lá partidarismo. Lá na Mans nós temos prefeito de todos os partidos. É a coletividade. Agora, seja diferente do que está lá, precisou cobrar, a gente tem que cobrar. Porque eu defendo os prefeitos. Nós defendemos lá, a Mans é a casa dos prefeitos. Então, se o que está de bom com os prefeitos, está junto com a gente. Agora, se tiver ruim, tem que ser todo mundo junto, né? Mas sua experiência na política, de vários mandatos, você pegou também o governo Lula, né? Ano passado. Sua perspectiva enquanto chefe, líder de Estado, chefe de Estado, à frente, você acha que vai... Porque assim, todo mundo tem as críticas e tem um lado positivo, né? Teve vários momentos muito importantes e bons para a sociedade no governo Lula. Aí tem as justificativas que a conta chega depois. Seja para o município, seja para a população. Como você avalia? Você pegou um mandato, igual a perspectiva, você enquanto prefeito e você enquanto presidente da Mans. É igual eu falei. Até agora, a gente não viu nada. Mas eu acredito que ele vai ser um bom presidente. Por quê? Ele já tem a experiência que já passou por lá. E a habilidade para lidar no dia a dia. Tem a habilidade para lidar no dia a dia. Tem uma ajuda muito grande dos deputados, porque a gente vê aí no trabalho. Igual aqui no Norte de Minas, a gente vê o deputado do PT aqui, que é uma pessoa que é muito atuante, leva as demandas.
Inclusive, quando ele foi assumir, eu fui até convidado por Paulo Guedes para passar as demandas do Norte de Minas. Eu passei também para o deputado todas as demandas. Então a gente vê que faz um governo com participação. Tem só isso, né? É participativo o governo Lula. Então eu acredito que vai dar certo. E todos nós temos que torcer para isso. Porque é muito triste você ter aí um presidente, você está na política, você vive no dia a dia, vivendo sobre o desenvolvimento de uma região, e você não acreditar no seu líder, no líder maior que está lá, que é o presidente. Então, nós temos que todos torcer. Vai dar certo. Para dar certo. E se der errado, é para todo mundo. Nós temos que unir para isso, todo mundo dar a mão, para fazer um bom trabalho no Norte de Minas. Agora a gente tem várias demandas aqui no Norte de Minas, né? Nós temos, igual por exemplo, a BR-251. A BR-251 é a BR da morte. Hoje é considerada a BR da morte. Todos os dias morrem pessoas. É um trânsito de 15 mil veículos dia. É um volume muito grande. O governo federal tem que resolver esse problema com mais de urgência. Porque hoje nós estamos aí no segundo anel rodoviário do país. Ele passa na ponta e faz Carvalho, né? Passa na ponte para Carvalho. Eu mesmo rodo que toda semana eu venho, eu vou. E todos os dias a gente vê acidente. Então, isso aí tem que ser resolvido. Porque se não for resolvido, não tem justificativa. Que não é também uma BR que é muito dinheiro para fazer. Sim. Não é tanto. Tem uma grande demanda. Temos aí a barragem de Berizal. Só para você ter uma ideia, eu fico indignado com um negócio desse. A barragem de Berizal tem 60% pronta. Falta 40% para fechar a barragem e pagar os ribeirinhos. Tá lá, todo ano, só na época da política que minhas promessas. Fala que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer. Isso não tem condição. Porque, quantos anos isso fala? Tem quase 30 anos. E aí, o que acontece? É onde é que vai gerar emprego e renda naquela região. Porque o pessoal é trabalhador, mas está faltando oportunidades. Agora, 200 milhões é muito dinheiro para nós. Vai para o governo federal, isso não é dinheiro. Isso aí está faltando, é força de vontade de falar assim, vou fazer. Mas eu vou entrar numa pauta importante. Aí não falta o norte de Minas, a nossa região, se organizar para ter mais representantes, seja no Congresso, seja na Câmara, seja na Assembleia. Nós só temos 2 deputados da região, na realidade, né? Isso é absurdo. Poderia ter muito mais representantes, ter mais voz ativa. E já teve, né? Nós já tivemos, no ano passado, nós já tivemos mais representantes. Então, eu acredito que tem espaço para todos. Por quê? Um deputado precisa de 60 mil votos. Vamos dar um exemplo, 60 mil votos para ganhar as eleições. Nosso Norte de Minas tem quase 3 milhões de votos. Então, quantos deputados que não dá para fazer? É muitos deputados. Então tá faltando mesmo o povo se entender disso, porque vaga tem. Assim, nada contra os deputados de fora, até porque tem muitos que fazem trabalho espetacular aqui na região. Ajudam mesmo, tem identidade, tem relação, tem contato. Tem vários que é só no momento da eleição. Mas é importante pessoas da nossa região ter mais lá, focando nas pautas, nossas pautas. Né? É que o deputado da região, ele sabe os problemas, né? E não batendo na porta da casa dele também, ó. Sabe agora. Então é diferente. Então, nós temos aqui os nossos deputados aqui, eles trabalham muito. Mas eles trabalham dentro do limite, né? Se tivesse mais deputado, é melhor, porque a bancada aumenta, né? Você não vê igual aí no Nordeste. O Nordeste, os deputados, tem mais ali, que eles querem, eles levam. Sim. Porque nós encontramos muito lá em Brasília, a gente vê lá como que é. Eles, igual, chega lá em Brasília, é igual um bando de catitu. Chega lá é para levar mesmo as coisas. Então, é igual o Norte de Minas. Norte de Minas tem condição, tem espaço, tem... não é que às vezes os deputados de fora não ajudam a cidade. Mas aí o que acontece? Você pega um deputado
você vai trabalhar aí em torno de 500 a 1 milhão de emenda por ano. É muito pouco. Se você tiver, às vezes o deputado tem aí 100 cidades, então ali ele tem que dar um pouquinho para cada cidade. Enquanto que se tem um deputado da região, ele vai ter condições da emenda dele ser maior para as cidades, porque tem menos cidades para ser atendida. Então, isso aí também a gente Para fatiar o bolo facilita. facilita, né? Igual a gente fala, a gente vê aí, ó, as coisas melhorou muito também hoje, Brasília, por exemplo. Senador. Antigamente você não conseguia nem conversar com o senador. Hoje a gente vê as facilidades que nós temos aí, ó. Rodrigo Pacheco, o presidente, é uma pessoa que ajuda muito a região. Agora mesmo... E as pessoas não sabem disso. É igual, por exemplo, Rodrigo Pacheco agora está liberando vários recursos para os municípios. Alexandre Silveira, quando estava como senador, liberou muito recurso para a região. Carlos Viana liberou muito recurso para a região. Só para você ter uma ideia, que a gente vê que é tão importante no sistema, que antes não, você não conseguia nem falar com o senador. Hoje é facilidade, hoje você chega, você liga, você consegue falar, você marca uma audiência, você vai lá e consegue falar. Você vê, ó, Carlos Viana e Rodrigo Pacheco. Tem aqui a barragem de Jequitaí. Igual a outra barragem nós falamos lá de Berizal, falta recurso. O de Jequitaí tem 200 milhões de aporte já do senador de Carlos Viana e de Rodrigo Pacheco para fazer a barragem. As emendas deles? Mas não começa. Eu fico ali olhando. Jequitaí, quem ele cita? Codevasf? A Codevasf. Eu acho que é a Codevasf. A Codevasf é o IDENE. Eu não sei assim direito, mas 90% é a Codevasf. Então, a gente vê a morosidade. Por exemplo, essa barragem que está aí ia dar um boom na região, igual a Jaíba. Você vê, ó, geração de emprego e renda, onde é que ia ser transformar aqui essa região. Mas aí tá aí, parado, só falando. Quando chega perto da eleição, vamos fazer a barragem de Jequitaí, vamos fazer. Gente, isso tem que mudar, a gente tem que falar, vai fazer? Vai fazer. Força de vontade, querer. Agora ficar aí de 4 em 4 anos falando que vai fazer, isso não resolve. Aí a importância das entidades, né? As amantes, trazer todos esses municípios aí e apertar esse povo lá no sim. De todos esses pedidos que eu falei, por exemplo, a BR-251, a barragem de Berizal, a barragem de Jequitaí, eu já levei em mãos, protocolei com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em mãos. Teve o ministro da Integração aqui em Montes Claros. Góes, né? Eu, inclusive, falei, representei todos os prefeitos. E entreguei em mãos dele também esses pedidos. E a gente vê que é igual a gente fala. Bater, a gente bate. Agora, a gente também tem que acreditar, né? E eu tenho, assim, por exemplo, tem um ditado que a gente fala assim, se não acreditar, aí as coisas não acontecem. Então, eu acredito que sai, a gente batalha em cima, os prefeitos da região, todos os colegas prefeitos que eu converso, eles estão otimistas com o Lula, tá? Todo mundo otimista. E aqui nós falamos, a aproximação do senador, isso é muito importante para a nossa região, porque se a gente não consegue as coisas com o governo federal, mas as emendas do senador, elas são mais altas. Quando quer ajudar um município, ajuda. Consegue fazer algo que a gente muda aquela realidade, né? Hoje você vê aí, ó, de todas as cidades. Não tem uma cidade que você chega que não tem uma máquina ali que o Rodrigo Pacheco e o senador Carlos Viana deu. E Alexandre Silveira. Então, ajudou demais.
Porque a cidade não tinha caminhão, não tinha pá carregadeira, não tinha uma moto niveladora, uma patrol. Principalmente pra zona rural, né? Então, De chuva, estrada, ajudava parava tudo. ajudou demais. Porque se não fosse isso, só a emenda do deputado não dá. Porque é aquilo que nós falamos. O deputado tem ali mais de 50, 100 cidades. Quando ele vai fatiar, não dá quase nada. Então a gente fica em dificuldade. E também, quando nós fizemos, eu fiz uma reunião com as entidades de classe do Norte de Minas e com a diretoria da AMANS. E nós achamos essas 4 demandas, que é a barragem que está aí, a barragem de Berizal, a BR-251 e para resolver o problema da seca do Norte de Minas. Nós temos um projeto da AMANS, que é fazer 1 milhão de barraginha. E aí levei para o governo, pra Bolsonaro na época, e passou para a Codevasf para nos auxiliar e resolver. E aí ficou dividido em 100 mil barraginhas ano. Então, dentro dos 10 anos, atingir 1 milhão de barraginhas. Porque chover, chove todo ano. Chove pouco, mas chove. A água cai. A água cai. Só que aí ela vai embora. E aí nós temos que fazer o quê? É segurar essa água. Porque ali você ajuda ali o pequeno produtor, para os seus animais, na época eles têm dificuldade para atender, porque tem que ser com caminhão-pipa. Todos os anos o governo joga um dinheirão nisso, você vem com cesta básica, caminhão-pipa, mas se torna em nada, que não atende todo mundo, não atende na hora certa. Quando a pessoa, às vezes, chega o atendimento, seus animais já estão morrendo de sede. Então, isso aí vai ser a solução. E aí, já está protocolado, nós já fizemos o projeto. E agora, nesses dias, teve aqui com a gente na AMANS o procurador-geral, Dr. Jarbas, e ele vai nos ajudar com a parte, todo ano, uma parcela, para ajudar a fazer essas barraginhas. O Ministério Público tem muito recurso, né, nas ações. Igual ele falou lá, o Ministério Público tem mais de 300 milhões que todo ano tem que fazer. E quando você tem um projeto bom, sim, coisa porque essas barraginhas vai melhorar o meio ambiente, as nascentes, vai voltar a aumentar a água, vai ajudar o pequeno. Porque é muito sufoco. Você vê assim, você tem uma sua propriedade lá. Você tem lá 5 vaquinhas, 2 cavalos. Aí você não tem a água para aqueles animais. Aí você tem que vender. Ou morrer de sede. Aí você perde a sua renda do dia a dia da família. Né? Aí uma coisa que você lutou com dificuldade para adquirir, aí você tem que expor, vender. E aí você não consegue comprar mais. E aí fica uma coisa. Então a gente tem que olhar muito pro pequeno, porque se você não olhar pro pequeno, nós que somos Deus nos deu essa condição. Quando a gente, igual eu sempre falo, a gente tem que trabalhar sempre pro pequeno para ajudar. Porque Deus é muito bom pra gente. Pra gente, nós mesmos, nós políticos, nós não temos dificuldade para nós. Sim. Próprio. Então nós temos que olhar para o próximo. E ali tudo que você puder fazer ainda é pouco. Aí, meu método é desse jeito. Então, Silvio, porque as demandas, como eu falei, são infinitas no município, né? Saúde, educação, segurança, emprego. E claro, a AMANS esse papel importante aí de mobilizar, de articular, verificar as demandas desses municípios e buscar uma alternativa diferente junto às entidades, né? Tanto governo do estado, governo federal e outras pautas também que a AMANS trabalha, né? Mas como é que você avalia hoje, como você falou, que a safra de prefeito é muito boa? Isso você acha que deu agilidade aos processos? Talvez essa cabeça boa desses prefeitos, com a inovação diferente, fez com que o Norte de Minas desse uma melhorada? Porque é nisso que nós melhoramos. Nós melhoramos. Suas cidades, a gente vê a estética das cidades, das entradas. Quando eles viajavam aqui por esse Norte de Minas, aqui, chegava uma fiura, toda entrada de cidade. Você vê todo mundo hoje. Isso vai replicando, né? Ver em ou fazer lá também. Vou fazer um poste, vou fazer alguma coisa, botar o nome da cidade. Até a estética melhorou.
Isso se deve a isso, a essa cabeça mais inovadora dos prefeitos, esse gás diferente? É isso aí, porque os prefeitos, nós somos muito unidos. Igual a gente fala, se mexeu com o prefeito, mexeu com todo mundo. Então, as ideias boas, a gente divide. A ideia boa, um fala com o outro, fala, ó, minha cidade tá dando certo nisso. A outra, tal. Quando você vê também alguma coisa que tá precisando puxar a orelha e falar, você falou, prefeito, ó, Calma. vai, fala ali, ó, aquele negócio ali, eu acho que se você fizesse ali, era melhor. E todo mundo quer ideia boa. A pessoa, às vezes, quem é que não quer? Você tem que ouvir. E aí as coisas acontecem. Da roda, né? Não. A roda tá aí já. E você vê que melhorou. As ideias hoje é outra. Você vê, por exemplo, na Mans. Todos os anos, que é época de eleição na Mans, o bicho pega. É aquele... muitos candidatos e vira aquele rolo. Pra botar a chapa, confusão. Ó, eu consegui ser eleito sem concorrência, por unanimidade, todo com os prefeitos, a gente conversando, chegamos no diálogo, que é o melhor. Então, você vê que já foi uma evolução, Sim. né? E significa a união e a evolução A sua figura facilita, né? Agora, antes não, era uma briga de Batedor, era mal quebrava mesmo, né? E ali ficava um indiferente com o outro e tal. Hoje acabou isso. Então isso significa que, igual a gente fala, que as coisas evoluiu no geral. Hoje o prefeito quer paz, quer tranquilidade, quer trabalhar, né? Entregar resultado. Não tem aquela... no passado era assim, uma fuxicaiada. Era um por um contra o outro e virar. Hoje acabou isso. Hoje é unanimidade, é tudo conversado. Então, e também não é assim, tudo mil maravilha. Tem os momentos de crise, tem conflito. Quem sabe que tem alguns problemas de vez em quando, mas é os problemas que tudo soluciona. Imagino. Meu amigo, pauta para a prefeitura, pauta para a Mans, e tem 1 milhão de pautas, né? Porque se tem demanda, é uma cidade. São cidades, tanto no governo estadual quanto federal, pode ser solicitado a eles, né? Porque o fomento das cidades vem das estruturas, tanto federal quanto estadual, é o que sustenta a maior parte das prefeituras, não tem jeito. As pessoas às vezes querem botar tudo na conta do prefeito e não sabem que depende, né? Desses recebimentos, de gerar essas condições. Mas eu queria que você fizesse sua avaliação geral aí da Mans, desse cenário aqui do norte de Minas, da atuação. Claro que é importante as pessoas... as ações que a Mans vai propor em 2023 ainda, claro que tem ainda pensando no 2024. O que a Mans tem de novo aí para as cidades, para as pautas importantes do nosso norte de Minas? Da área mineira da Sudene, né? Nós temos, igual nós falamos, a gente vê as dificuldades do norte de Minas. E a gente vai nas maiores. A gente assim, não tem igual, escolhe uma região, não, é no geral. E a gente pega as demandas dos municípios. Igual tem alguns trechos de pequenos asfaltos, igual o Grande Rio Par, tem muito trechinho de asfalto que a gente já protocolou com o governo do estado, já protocolou com o governo federal. Tem a estrada de Grão-Mogol a Irapé e Josenópolis. Tem a estrada de Fruta de Leite a Taiobeiras. Tem a estrada de Coração de Jesus, a BR. Tem o trecho de Manga, que tem que fazer aquele projeto da estrada para ligar a Brasília. Então, todos os pequenos trechos da região, nós pegamos essa demanda e já levamos para o governo. Porque tem aí essa próxima acordo de Mariana, e nós apostamos nisso aí. Porque se o governo federal, do governo de Minas, nesse acordo, ele jogar aqui no norte de Minas de 1 a 2 bilhões de reais, resolve 100%. E nós acreditamos nisso. Por quê? Conversamos com o Dr. Jarbas também, que está de frente a esse acordo. É da região. É da região, é uma pessoa magnífica, é um cara que eu sou fã dele, número 1, pela seriedade, pela tranquilidade,
pelo compromisso que ele tem com o Norte de Minas. E aí já levamos para ele as demandas, já levamos para o governo de Minas. E eu acredito nisso, porque nos trechos de asfalto, nós já temos aí 6 anos no outro mandato de Zema, e esses 6 meses que passou, até agora muito pouco asfalto no Norte de Minas. Você vê quando na época de AES. O processo. O AES ele ligou todas as cidades pequenas pro acesso, para todo quanto é lugar. Não teve uma cidade sem olhar sem olhar partido, sem olhar nada. Indiferente do prefeito, que mandato que era, o asfalto chegou. Eu acredito que Zema, para ele ser venerável com um grande governo, ele tem que fazer isso aí. Ele tem que fazer as obras também, que é de estrutura para a cidade, que é asfalto. Porque só organizar o dia a dia, né? Entregar a infraestrutura. Porque hoje você vai numa cidade, para você precisar ir para outra, precisar ir de terra, isso aí já... Você vê São Paulo. Vai lá em São Paulo, qualquer biboca que você vai tem um asfalto. Por incrível que pareça, aqui na Bahia, é raramente um lugar que você vai que não é tudo asfalto. É Goiás. Então, Minas ainda tem muitos trechos ainda de... Ficou no asfalto de AES, né? Sim. Então, isso aí eu acredito, apostamos nisso. Os prefeitos estavam apostando nisso também, que vai dar certo. Se Deus quiser. Meu companheiro, claro que eu vou te convidar já para voltar aqui depois para a gente falar de mais pautas. Um prazer receber você aqui. É uma figura importante da política, um cara que eu acompanho. Tem anos aí, inclusive você falou, a gente já encontrou muitas vezes em Brasília, que é trabalhador, que vai atrás dos recursos para ajudar a sociedade, que a cidade que você representa. Muito obrigado por estar aqui, suas considerações finais. E muito obrigado novamente. Eu que agradeço pela oportunidade e dizer que, igual você disse, nosso lema é trabalho. Trabalhando em prol do Norte de Minas, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E estou sempre às ordens. E quero agradecer também a oportunidade que os meus colegas prefeitos me deram por 2 mandatos na AMANS. Agradecer o meu povo de Padre Carvalho por 4 mandatos de prefeito. Então a gente fica assim, feliz, mas isso é as oportunidades que Deus nos dá e que as pessoas também dão. Então eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer os meus amigos pelo carinho que tem com a gente. Obrigado a você também. Obrigado, Nilce. Galera, vocês curtiram um podcast diferente com o Nilce, presidente da AMANS. Continua acompanhando o nosso portal. Um abraço.